Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui. O tópico que a gente vai trabalhar agora é a aplicação das normas constitucionais no espaço e as relações com o direito estrangeiro e o direito internacional. Esse tópico, quando eu fui preparar essa aula, eu vi que você tinha dois caminhos bem distintos. Um caminho bem simples, que é o caminho que eu vou adotar aqui agora, que é o que você observa nas questões de prova, e um caminho onde você poderia fazer diversos aprofundamentos aqui. E aí, quando você vai buscar aqueles aprofundamentos, qual é a referência de prova que a gente tem? Nenhuma. Então, vai ser um tópico, sei lá, acho que a gente vai gastar 10, 15 minutos aqui, talvez, no máximo, para poder falar sobre isso. Porque a primeira noção, quando a gente vai falar, vamos lá, aplicação da norma constitucional no tempo, aí é a nova Constituição e o ordenamento anterior, a aplicação da norma constitucional no tempo. Tá, e no espaço, vamos pensar, a norma constitucional brasileira é aplicável onde? A pergunta é óbvia, no Brasil. E qual o fundamento dessa resposta? O fundamento da resposta reside no clássico conceito de soberania. Falado lá em Jean Baudin, na faculdade, a gente estuda isso nos períodos iniciais da grade de direito. Eu botei um trechinho pequenininho para vocês aí. De acordo com Jean Baudin, soberania refere-se à entidade que não conhece superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. Nesse sentido, a soberania é o poder absoluto e perpétuo de um Estado-nação. Então, por isso que cada Constituição vai regular o respectivo território nacional. Isso é aplicação da norma constitucional no espaço. Tá, mas aí a gente tem que pensar da seguinte maneira. E como é que fica em relação a toda a normativa internacional que a gente tem hoje? Tratados internacionais, declarações, convenções, recomendações, aí os nomes são os mais variados. Tratado internacional e convenção internacional referem-se à mesma coisa, tá? São os tratados internacionais. Então, aqui é interessante a gente falar, especialmente no processo de internalização de tratados internacionais. Ou seja, quando o Brasil passa a ser signatário de um tratado internacional, e como nossa aula aqui é de direito constitucional e não de direito internacional, a gente não vai entrar no detalhamento desse processo de internalização, mas só falando rápido aqui, você tem participação da chefia do Poder Executivo, como chefia de Estado, nesse caso, e não chefia de governo, lá no artigo 84 da Constituição, não me recordo agora se é o inciso 8, com a ratificação pelo Congresso Nacional, prevista no artigo 49, esse eu tenho certeza, inciso 1 da Constituição. Você tem a chamada teoria da junção de vontades, ou seja, a vontade do Executivo com a vontade do Legislativo na internalização de um tratado internacional. Tá, mas tudo bem. Esse detalhamento do processo de internalização é preocupação do direito internacional. No direito constitucional, a pergunta que a gente vai fazer é: uma vez internalizado esse tratado, qual o status normativo que ele tem? Ou seja, os tratados internacionais internalizados, eles estão acima da Constituição? Eles estão no mesmo nível da Constituição? Eles estão abaixo da Constituição no mesmo nível das leis? Ou eles estão abaixo da Constituição, mas acima das leis? Perceba, onde é que eu vou encaixar esses tratados internacionais aqui? Então, o cerne desse nosso encontro é falar disso aqui, gente. Eu acho que isso é bem simples, por sinal. Vamos lá, vamos ler o material. Então, de acordo com Jean Baudin, soberania refere-se à entidade que não conhece superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. Nesse sentido, a soberania é o poder absoluto e perpétuo de um Estado-nação. Destaque-se que a soberania constitui fundamento da República Federativa do Brasil, inclusive está no artigo 1º, inciso 1, primeiro inciso lá, né, quando eu falo dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o primeiro fundamento é a soberania. Portanto, a aplicação das normas constitucionais no espaço está atrelada ao território do país, sendo a Constituição a respectiva norma suprema. Tal conceito vem sendo revisitado especialmente, aí vou falar sobre isso aqui, ó, em virtude do processo de internacionalização da proteção de direitos humanos. Por quê? Bom, soberania, eu vou aplicar no meu território as minhas normas. Tá. E no caso das normas internacionais sobre direitos humanos, considerando o princípio da universalidade e ainda o princípio pro homine, com H, que a interpretação deve ser sempre mais favorável ao homem. Eu devo buscar a norma sempre mais favorável ao homem. Ora, se eu tenho que buscar a norma sempre mais favorável ao homem, não necessariamente eu vou buscar a norma constitucional. Eu posso buscar
uma norma, não sei, talvez da Convenção Americana de Direitos Humanos, em detrimento da norma da Constituição da República. Isso é um problema lá dos direitos humanos, tá? Não é aqui na aula de constitucional que a gente vai discutir isso. Eu só toquei nessa temática e falar, mas nessa coisa da soberania isso não vem sendo relativizado? Estamos no momento desse debate, que à luz do processo de internacionalização e universalização dos direitos humanos, como é que fica no eventual conflito com as normas constitucionais de cada Estado-nação? É um problema lá para se discutir em direitos humanos. Aqui a gente vai ficar com o conceito clássico de soberania, de que a Constituição se aplica no respectivo território nacional do país, tá bom? Aí vamos lá. Quanto aos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, é preciso destacar 3 status no que tange a sua relação com o direito interno: o status constitucional, o status supralegal e o status legal. Vamos lá, gente. Vamos fazer a pirâmidezinha aqui. No topo do ordenamento jurídico eu tenho a Constituição. Abaixo da Constituição eu tenho as leis, que buscam seu fundamento na Constituição. Só que nesse caso eu vou ter uma terceira categoria. Então, além da Constituição e além das leis, eu vou ter as normas supralegais. O que são normas supralegais? São normas que estão acima das leis, mas que estão abaixo da Constituição. Vamos lá. No primeiro status constitucional, nós vamos encontrar os tratados internacionais sobre direitos humanos que tenham sido aprovados nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, pelo voto de 3/5 dos seus membros. Ora, se eu abrir o texto da Constituição aqui agora e ler com você o artigo 5º, parágrafo 3º, ele vai trazer para a gente, de forma textual, essa equiparação dos tratados internacionais sobre direitos humanos às emendas constitucionais. Leia comigo, ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. De boa aqui? Então, tratados internacionais sobre direitos humanos que, uma vez internalizados, passem pelo quórum especial do parágrafo 3º do artigo 5º, serão equivalentes às emendas constitucionais. Alguma dificuldade com isso aqui, gente? Não, nenhuma, né? Acho que é bem de boa. Tá. Aí depois, no segundo, supralegal, encontramos os tratados internacionais sobre direitos humanos que tenham sido internalizados, mas sem o quórum especial acima previsto. Ou seja, não foi internalizado aquele tratado pelo quórum de 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. Foi internalizado por outro quórum, mas não foi atingido esse quórum. É só você olhar para a questão de prova. E a questão está informando a você que se trata de um tratado internacional sobre direitos humanos que foi internalizado, mas sem a observância do quórum de 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso. Aí ele vai ter o status supralegal. Sobral, qual vai ser o fundamento para dar esse status supralegal? Qual é a cláusula de abertura para esses tratados internacionais? É o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Leia comigo. Ele está dizendo assim, ó: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Como a gente está aqui no artigo dos direitos individuais, então a gente tem uma aplicação de cláusula de abertura para os tratados internacionais sobre direitos humanos entrarem no Brasil com status supralegal, ou seja, acima das leis, mas nesse caso não vai entrar com status constitucional se não obedecer o que está previsto no parágrafo 3º, ok? E no último, que é o status legal, encontramos os demais tratados de direitos humanos. Então, tratado de natureza comercial vai entrar aqui no último nível. Ah, Sobral, e o Tratado Internacional de Direito Tributário? É um problema lá para o meu amigo professor Bernardo Machado, para falar lá em direito tributário também. Tem uma regra específica lá no CTN, se eu não me engano, acho que é o artigo 98 do CTN, vai falar sobre os tratados internacionais, foge completamente do nosso escopo aqui do direito constitucional. Para nós aqui, nós precisamos ter em mente status constitucional, status supralegal e status legal. Status constitucional, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos ter sido aprovado em 3/5, 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. E os tratados internacionais sobre direitos humanos que tenham sido internalizados sem observância desse quórum entram com status supralegal. Seguindo no seu material, fala assim, ó: atualmente, há 3 tratados internacionais que passaram pelo quórum especial do parágrafo 3º,
do artigo 5º da Constituição de 88. Quais são esses 3 tratados? A Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, é o Decreto de Internalização 10.932 de 2022. A gente tem o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas por pessoas cegas com deficiência visual ou outras dificuldades para ter acesso ao texto expresso, é o Decreto 9522 de 2018. E a primeira de todas, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, que é o Decreto 6949 de 2009. Há uma decisão paradigma do STF quanto ao status de supralegalidade dos tratados internacionais sobre direitos humanos, queridos, que é esse aí, ó. Recurso extraordinário 466343, é o tema 60 da repercussão geral do Supremo. Perdão, vamos dar uma olhadinha? Fala assim, ó. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que é um tratado internacional, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica, que é outro tratado, ambos no ano de 1992, não há mais base legal para a prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva um lugar específico no ordenamento jurídico. Olha agora, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ela conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o artigo 1287 do Código Civil de 816 e com o Decreto-Lei 911 de 69, assim como em relação ao artigo 652 do novo Código Civil de 2002. Deixa eu explicar mais para você sobre isso aqui. Vamos lá, queridos. Como é que eu te ensino quando eu falo lá no artigo 5º da Constituição, no que tange às hipóteses de prisão civil? A Constituição, no seu artigo 5º, ela proíbe a prisão civil, autorizando apenas nos casos do devedor inexcusável lá de alimentos e do depositário infiel. Perceba, a Constituição ela não determina a prisão nesses casos. A Constituição autoriza a prisão nesses casos. E se a Constituição autoriza nesses 2 casos, né, do devedor de alimentos e depositário infiel, cabe à legislação infraconstitucional, por meio de lei, estabelecer essas 2 hipóteses, tá? E aí era exatamente o que você tinha aqui, ó. Esse Decreto-Lei 911 de 1969 era o famoso decreto da busca e apreensão. Você tinha lá um veículo em alienação fiduciária, você não cumpriu o pagamento, entrava um mandado de busca e apreensão e se o veículo desaparecesse, você era depositário infiel, você era preso. Era isso. Em linguagem simples, quem é mais antigo aí vai saber do que eu estou falando. Então você tinha um decreto-lei, que não existe mais, recepcionado com natureza de lei ordinária, então Constituição, lei, vamos lá. A Constituição autoriza a prisão do depositário infiel? Autoriza. Ela continua autorizando? Ela continua autorizando. Ela continua autorizando. E o decreto-lei, recebido como lei, determinava a prisão do depositário infiel. Veio o Pacto de São José da Costa Rica aqui, ó. Acima da lei e abaixo da Constituição. A Constituição autorizou, mas o decreto, o Pacto de São José da Costa Rica vedou. Na verdade, o Pacto de São José da Costa Rica, ele só admite a prisão do depositário infiel em uma hipótese, que é o devedor de alimentos. Então, o pacto não está contrariando a Constituição, porque é mera autorização. Se o pacto está acima da lei e autorizando a prisão civil apenas do devedor de alimentos, qualquer legislação legal, aqui nível legal, autorizava a prisão de depositário infiel, está incompatível com o respectivo pacto. Está aí o caráter de supralegalidade dos tratados internacionais sobre direitos humanos que não tenham passado pelo Quórum Especial. Dei para você o RE 466343, ele é paradigmático desse assunto, é o tema 60 da repercussão geral do Supremo. E aí, eu trouxe agora um julgado mais recente para vocês, de 2023, da Ação Declaratória de Constitucionalidade 39, que o Supremo vai explicar direitinho, né? Por vezes, os acórdãos são bem didáticos na sua exposição. Então, falando assim, ó, uma vez incorporados ao direito interno, ó, os tratados passam a contar com força de lei ordinária. Se eu falar só tratado, passa a contar com força de lei ordinária. Ressalvados tratados que versem sobre direitos humanos, os quais passam a ter natureza supralegal ou até mesmo constitucional. Pronto.
Está aqui. O que eu acabei de explicar para vocês está aqui na ementa da DC 39. Status legal, supralegal ou constitucional. Se é um tratado internacional, não está falando que é direitos humanos, entra como lei ordinária. Se ele é um tratado de direitos humanos, depende se passou ou não pelo quórum especial em 3/5 e 2 turnos em cada casa do Congresso. E sobre aquela questão que eu falei para vocês de a gente discutir eventual superioridade de tratados internacionais em relação ao texto constitucional, quando eu falei para vocês, não é? Então, será que o tratado internacional ele pode entrar acima do próprio texto da Constituição? Não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Olha só. Ainda não há que se falar em superioridade dos tratados internacionais em relação ao texto constitucional, nesse sentido, do STF. Subordinação normativa dos tratados internacionais à Constituição da República no sistema jurídico brasileiro. Os tratados e convenções internacionais estão hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da República. Tá vendo? Os tratados ou convenções internacionais estão hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da República. Então não tem como essa história, mas é um tratado sobre direitos humanos, então ele teria que ter uma supraconstitucionalidade. Não dá para defender isso. A Constituição está no ápice do nosso ordenamento jurídico e os tratados internacionais devem observar esse respectivo ápice, ok? Bom, então para a gente fechar esse nosso encontro, quando a gente falou de aplicação da norma constitucional no Estado, no espaço, relação com o direito estrangeiro, direito internacional, essa ideia é pautada inicialmente pela ideia de soberania, que não há ninguém maior em âmbito externo nem em âmbito interno, e as normas constitucionais estão atreladas à noção de soberania que se aplica no âmbito do território nacional. A questão de uma rediscussão da soberania vem sendo feita no âmbito dos direitos humanos, à luz do processo de internacionalização dos direitos humanos. Eu reconheço isso, mas é um problema lá da aula de direitos humanos. E a relação do direito brasileiro com as normas externas, da norma constitucional brasileira com os tratados internacionais, está ligada ao processo de internalização desses tratados, que eu falei para você que esses tratados poderão ter 3 status. E o julgado do Supremo ali era muito didático nesse sentido. Um tratado internacional internalizado, regra, vai ter status de lei ordinária. Salvo se esse tratado versar sobre direitos humanos, e versando sobre direitos humanos vai depender se ele passou pelo quórum de 3/5 e 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional, que ele vai ter status legal supralegal ou constitucional. Se passou pelo quórum, constitucional. Se não passou pelo quórum, status supralegal. Lembrando mais uma vez que nós temos 3 tratados internacionais que passaram pelo quórum especial de 3/5 e 2 turnos: Convenção Interamericana contra o Racismo, Tratado de Marrakech e a Convenção Internacional sobre Direito de Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Entendido, queridos? Vamos agora resolver algumas questões da FGV que falam o seguinte. A primeira questão da FGV falando assim: em fevereiro de 2021, o Congresso Nacional aprovou a Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, conforme o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Com isso, as normas contidas na referida convenção, vamos lá, status supralegal, pode ser alterado em lei complementar, pois status de lei ordinária possui status equivalente às emendas constitucionais, gabarito letra D. Alguém pode falar assim: mas Sobral, aqui no material estava falando decreto 10932 de 2022, sim, porque primeiro é aprovado no Congresso, foi em 2021, depois o presidente expede o chamado decreto de promulgação, que foi em 2022, eu coloquei para vocês, caso você queira consultar. Questão 2 ainda, da FGV, falando assim: a República Federativa do Brasil celebrou 3 tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. Tá bom. Vamos lá. O primeiro deles foi aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, o primeiro, cada casa do Congresso, 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, primeiro tem status constitucional. Ok. O segundo foi aprovado em cada casa do Congresso pelo voto da maioria absoluta dos respectivos membros. Então, o segundo, ele vai ter status constitucional? Não. Né? O terceiro, por sua vez, foi aprovado em cada casa do Congresso pelo voto da maioria simples. O terceiro vai ter status constitucional? Não. Ok. João, estudante de Direito,
constatou que os 3 tratados internacionais colidiam materialmente com o artigo X da Constituição da República, que dispõe sobre a organização de um colegiado do Poder Executivo, e com o artigo Y da Lei Federal 123, que integrou a eficácia de um direito fundamental. Aí vamos lá, cara, vamos entender aqui. Então, o primeiro tratado tem status constitucional. Se o primeiro tratado tem status constitucional, o que ele fez lá com o artigo X da Constituição da República que dispõe sobre a organização de colegiado do Poder Executivo? Revogou, porque eles estão no mesmo status. E ainda, o artigo Y da Lei Federal 123, que também está incompatível, o que esse tratado aqui fez? O primeiro tratado não recepcionou esse artigo aqui. Então, assim, eu já dei a resposta, né? O segundo e o terceiro não, porque ele não tem status constitucional. Então, vamos lá. O professor respondeu corretamente que, com a sua incorporação à ordem interna, letra A, apenas o primeiro e o segundo tratados revogaram o artigo X da Constituição? O segundo não, porque o segundo não passou pelo quórum de 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. O segundo não. Então, o segundo está errado. B. Os 3 tratados revogaram o artigo X? Não, os 3 não, só o primeiro, porque só o primeiro tem status constitucional. Letra C. Apenas o primeiro tratado revogou o artigo X da Constituição da República, certo, mas não recepcionou o artigo Y da Lei 123. Por quê? Porque só o primeiro tratado tem status constitucional, gabarito letra C. Vamos para 3 agora. Determinado tratado internacional de proteção dos aos direitos humanos foi aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos de votação pela unanimidade de seus membros. Então, se foi aprovado em cada casa do Congresso em 2 turnos pela unanimidade, alcançou o quórum de 3/5. À luz da sistemática constitucional, o tratado internacional assim aprovado ingressará na ordem jurídica interna com a natureza de quê, gente? De emenda constitucional. Gabarito letra E. Tranquilo, queridos? Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e até.